Bem, tem gente querendo participar aqui. Mais. Então, pessoal, continuando essa parte aí, ó, de ampliando os estudos do triângulo, na aula de hoje a gente vai falar sobre duas coisas, certo? A altura e a mediatriz, né? Por enquanto eu vou talvez ficar interrompendo, porque ainda tem gente entrando. Vocês veem eu mudando aí porque eu estou aceitando aqui o pessoal, tá? Aí a gente vai ficar voltando aí. Beleza? Então, sem enrolação, né, sem demora, vamos ver isso aqui. Então, ó, aqui sobre a altura de um triângulo, né, vou pedir aqui para vocês observar esses triângulos aí. Então, esse triângulo aqui, né, ó, essa parte aqui, ó, de A até H, formando aqui dois ângulos retos, né, esse quadradinho aqui indica um ângulo reto. Toda vez que mostra esse quadradinho quer dizer que é um ângulo reto e ele tem uma medida de 90 graus, né? Então ele está dizendo aqui para a gente, ó, esse segmento de reta que vai de A até H, ele é chamado de altura desse triângulo, certo? Ó, então essa altura ela vai ser sempre relativa a uma base. A base é essa daqui, ó, de B a C, e aí eu tenho a altura, beleza? Aqui um outro exemplo, ó. Quem que seria a altura desse triângulo? Ele vai ser o segmento de E até F, ele vai ser a altura, certo? Ó, ao lado EF é a altura do triângulo relativa ao lado FG, né? Nesse caso a nossa base aqui vai ser FG, mas você pode ficar imaginando assim, por exemplo aqui, ó, nesse triângulo EFG, ele poderia estar desenhado de uma outra forma, né? Ele poderia estar desenhado assim, né? Vamos supor que você faça uma pequena rotação nele e ele fique dessa maneira, certo? Que rotação que eu fiz? Eu peguei esse G, né, esse ponto G, e coloquei ele aqui em cima, né? Então aqui, ó, é o nosso ponto G, né? Aqui é o nosso ponto G. Aqui o F e aqui seria o ponto E, beleza? E aqui você vai observar que a altura mudou, né? Agora quem que vai ser a altura? A altura vai ser o lado GF, certo? Ó, porque eu fiz essa rotação nele. Então, o triângulo nem sempre ele vai ter só uma altura, né? Normalmente um triângulo ele tem três lugares que podem ser feito a medição da altura dele. Ó, nesse caso, com essa simples rotação que eu fiz, eu acabei mudando o lado que seria a altura, né? Então, ó, GF é a altura e a base é EF. Beleza, pessoal? Se vocês não estiverem entendendo aí, vocês podem perguntar, tá ok? Então aqui a definição, ó. A altura de um triângulo é o segmento de reta com uma extremidade em um vértice de um ângulo e outra extremidade no lado oposto ou no prolongamento dele, formando ângulos retos com esse lado ou com o prolongamento dele, né? Aqui está uma definição, digamos assim, com rigor matemático maior, né? Mas foi o que a gente falou aqui em palavras mais simples. Então, ó, e o que seria o ortocentro de um triângulo, né? Como eu falei anteriormente, um triângulo ele não vai ter só um lado que você vai tirar a altura. Ó. Por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Se você observar, ele tem três alturas aqui que ele traçou. Ele tem aqui, ó, de A até H, não é isso? Ó, de A até H é uma altura. Eu tenho aqui de B até P, outra altura que ele traçou, tá vendo aqui, ó, de B até P, sempre formando ângulos retos. E eu também tenho de R até C. Então ele traçou aí as três alturas possíveis desse triângulo. Aí ele diz o seguinte, ó, o triângulo ABC é acutângulo. Quem aí sabe o que é um triângulo acutângulo, né? Alguém sabe aí o que é um triângulo acutângulo? Quem souber pode falar aí, que eu vou dar um ponto aí para quem souber o que é um triângulo acutângulo. Ninguém, pessoal. Ninguém sabe o que é um triângulo acutângulo.
Ó, aqui não tem tanta importância aqui no ortocentro a gente saber se ele qual é a nomenclatura desse triângulo, né? A importância dele é você vai saber se esse ponto aqui de encontro, ó, das alturas, ele vai estar fora, dentro ou nos lados do triângulo. Ó. Quando ele fala que o triângulo é ocutângulo, é em relação aos lados, ou aos lados não, pessoal, aos ângulos. Então quer dizer que esse triângulo ele tem ângulos aqui, ó, menores que 90 graus. Então um triângulo que tem ângulos menores aqui que 90, ele é chamado de triângulo acutângulo, certo? Então, como a gente falou, né, os segmentos de reta AH, aqui AH, BP e CR são as alturas desse triângulo. As três alturas se intersectam no ponto O, nesse ponto aqui, ó, está sendo o encontro, chamado de ortocentro, certo? Então, o encontro das alturas de um triângulo ele é chamado de ortocentro. Ó, nesse caso, o ortocentro é interno no triângulo. Lógico, né? Já que ele é um triângulo ocutângulo, quando você traça as alturas, esse ponto de encontro vai ser dentro do triângulo. Por isso que ele fala aqui, ó, nesse caso, o ortocentro é interno. Aqui um outro exemplo de triângulo, né? Ó, esse aqui é o triângulo retângulo. Por que que ele recebe esse nome? Por causa desse ângulo reto aqui que ele tem, ó. Então ele traçou aqui, ó, os segmentos de retas GE, EX e FE, esse aqui, né? GE e GAE, E até X e FE, né? Aqui, ó, de F até E, são as alturas desse triângulo. Então ele traçou já as três alturas, certo? Ó, de G até E, de F até E e de X até E, né? Aqui ele não informou pra gente o ângulo reto, né? Mas aqui ele tem um ângulo reto, já que é as alturas, ó. Se você observar agora, o ponto de encontro das alturas foi em um vértice do triângulo, né? Não foi dentro do triângulo. Isso vai acontecer quando o triângulo for retângulo, né? Quando o triângulo ele for acutângulo, o ponto de encontro das alturas é dentro, né? E quando ele for retângulo, o ponto de encontro vai ser no vértice. Beleza? Então, ó, o ponto E é o ortocentro, né? Então aqui que ficou sendo o ortocentro, ó. Pois é comum as três alturas dele, né? Ele quer dizer que as três alturas se encontraram nesse ponto E. Nesse caso, o ortocentro é o vértice do ângulo reto, aqui. Um outro caso, ó. Veja esse triângulo aqui, ó. O triângulo HIJ é obtusângulo. O que significa isso? Que ele tem um ângulo, no caso esse ângulo aqui, ó, ele é... Opa! O negócio aqui desgovernou, hein? Devido à própria, calma. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo que ele é maior que 90, certo? Então, quando o triângulo tem um ângulo maior que 90, precisa que um seja maior que 90. Ele já vai ser considerado obtusângulo. E nos triângulos obtusângulos, quando você traça as alturas, né, ó, por exemplo, aqui ele traçou a altura HL. Ó. Olha o ponto da altura HL aqui, certo? Traçou a altura JN. Olha onde está sendo o ponto dessa altura aqui. Se você observar nesse caso, eu tenho duas alturas que elas são medidas como prolongamento, né? Elas são medidas do lado de fora do triângulo. E aqui eu tenho outra, ó, de M até I. Essa aqui foi no vértice. E aí, para elas poderem se encontrar, ele faz aqui um prolongamento delas, ó. E elas se encontram do lado de fora do triângulo. Então, é comum acontecer isso quando o triângulo ele é obtusângulo, certo? Ele tem um ângulo maior que 90. O ortocentro, ó, ele vai ser colocado fora do triângulo. Beleza, pessoal? Deu para entender essa parte aí do que é uma altura de um triângulo e o que é o ortocentro? Deu para entender? Sim. Deu, né? Então, se você estiver entendendo, a qualquer momento vocês podem perguntar aí. Aqui é a definição, né? Em todo triângulo, as três alturas ou os prolongamentos delas se intersectam em um mesmo ponto, chamado de ortocentro do triângulo. Foi o que a gente estava martelando, né? Agora há pouco aqui.
Então aqui, por exemplo, a gente vai trazer uma coisa diferente, chamada de mediatriz do lado de um triângulo. Não vamos confundir, pessoal, a mediatriz com a bissetriz, certo? Ó. Vejamos aqui, ó, o ponto M é o ponto médio do lado AB. Quem é o lado AB? O lado AB aqui, ó, de A até B. Então ele está dizendo que esse ponto M ele é o ponto médio. Se ele é o ponto médio, então essa parte aqui, ó, de A até M e de M até B, eles são semelhantes, né? Eles são iguais, digamos assim. A reta M, essa retazinha aqui, ó, essa flecha que está passando aí, ó, passa pelo ponto médio M e é perpendicular. Quando ele fala perpendicular, é porque ela forma um ângulo reto, ó, esse ângulo aqui, ao lado AB, perpendicular ao lado AB, forma um ângulo reto com esse lado AB. A reta M é a mediatriz do lado AB. Então, ó, a mediatriz ela é o que? Ela é uma reta que é passada no ponto médio, beleza? Não vamos confundir com a bissetriz, né? A bissetriz, lembra lá naquela aula quando a gente falou de bissetriz? Ela também passa pelo ponto médio. Isso aqui, a única diferença dela é porque ela sai do vértice, ó, ela vai sair de um vértice aqui, ó, nesse caso, por exemplo, o vértice M, e ela vai até o ponto médio, né? E corta essas duas partes em tamanhos iguais. Então, nesse caso aqui, é chamada de bissetriz. E a mediatriz, ela só vai passar reto, certo? Ó, essa daqui ela não passa reto, ela vai no ponto médio, mas ela não passa reto igual a mediatriz. Então, não vamos confundir a bissetriz com a mediatriz. A mediatriz a mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado e que passa pelo ponto médio dele, né? Que foi a gente falou agora há pouco. Então, pessoal, aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente fixar melhor esse conteúdo, certo? E vocês tentarem ver isso aí de forma melhor. Esse que está entrando alguém aqui. Deixa eu permitir aqui. Então, aqui a questão 12, né? Essa questão é do livro lá. Ela diz o seguinte, ó, calcule no caderno o valor de x e de y em cada figura. Beleza. Olha a informação que ele dá. AN é a bissetriz de um ângulo interno do triângulo ABC. Então, ó, A, né, ó, A quer dizer A até N. Isso aqui é a bissetriz, certo? Se ele é a bissetriz, então isso aqui está sendo cortado em tamanhos iguais, né? A bissetriz aqui, não é a mediatriz. E ele quer que a gente encontre o valor de x. Opa! E o valor de y. Quem lembra o que a bissetriz ele faz com esse ângulo aqui? Deixa eu apagar aqui, que ele não vai cortar isso aqui em tamanhos iguais, não, né? Aqui é a bissetriz e não a mediana. Então, pessoal, como ele fala aqui que isso aqui é uma bissetriz, então a bissetriz, lembra lá, né, na nossa aula, que ela vai cortar esse ângulo em tamanhos iguais, certo? Então, aqui também a gente pode chamar isso aqui de y. Então, ele cortou esse ângulo em tamanhos iguais. Então, esse outro ângulo aqui também é y. Como que eu posso fazer para encontrar o valor de y? Lembra lá da soma dos ângulos internos, certo? Sim. Vocês lembram quanto que tem que dar a soma dos ângulos internos de um triângulo? Qual o valor? 180. Isso aí, muito bem. Então, se eu somar esses três ângulos aqui, ó, 65 mais o 35, eu estou trabalhando com o triângulo todo, né? O CAB, o triângulo verde aí todo, mais esse ângulo todo aqui, ó, que ele é quem? Ele é y mais y, certo? Então, y mais y, isso aqui é a soma de todos os ângulos desse triângulo, né? Como o rapaz aí falou, tem que dar 180. Então eu tenho uma equação e aqui eu já consigo descobrir o valor de y, né? 65 mais 35 dá quanto isso aqui? 100
mais y mais y. Quanto que é y mais y? Quem é que sabe aí quanto que é y mais y? 2y. 2y, isso aí. Lembra lá dos polinômios. Então fica assim, né? Igual a 180. Vou passar esse 100 para o outro lado, né? Então 180 menos 100. 2y é igual a 180 menos 100, 80, né? Quem está multiplicando? 2y dividido por 2. Isso. Então aqui eu tenho que y ele é quem? 80 dividido para 2. 40, né? Então o y aí ele tem um valor de 40 graus. E aí eu descobri o valor de y, né? Então ó, eu posso dizer que essa partezinha aqui é y, que é 40. E aí para eu descobrir o valor de x, é só eu trabalhar com esse triângulo aqui, ó, ANB. Fazer a mesma coisa, certo? Ó. Então eu vou pegar aqui novamente, ó, o valor do y que é 40, esse ângulozinho aqui, ó, mais o x, que eu não sei, vou descobrir ainda, mais o 35. Isso aqui tem que dar igual a quanto? Quanto, pessoal? Que tem que dar essa soma aqui? 40 mais x mais 35. 180. 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, 40 mais 35. 75 mais x é 180. E aí, esse cara que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Quanto que é 180 menos 75? 105. Isso aí, obrigado, 105. Então o valor de x ele é 105 graus, né? Então a gente acabou já respondendo a letra A, né? Que y é 40 e x é 105. Vamos ver o que ele fala aqui na letra B, ó. FP, então essa reta aqui, né? Essa linha aqui de F até P é a altura do triângulo EFG. E a gente tem que descobrir, lembrando, x e y, certo? Vocês querem tentar fazer essa questão aí? Aqui não pode esquecer o seguinte, ó, que como é a altura, aqui eu tenho um ângulo reto, certo? Ó. Então esse ângulo aqui, pessoal, ele é 90 graus, tá? Ele não informa aqui que é um ângulo reto, digamos assim, ele não informa de forma direta, né? Mas como ele fala aqui que isso aqui é a altura do triângulo, ó, FP é a altura, você já tem que se ligar, né? Digamos assim, tem que ficar atento que isso aqui é um ângulo reto e aqui é 90 graus. E aqui ficou simples, né? Para descobrir, ó, basta fazer a soma dos ângulos internos, ó, 50, 90 e x, eu já descubro x. Então aqui já está simples de eu descobrir o valor de x, né? Vamos fazer logo aqui, ó. 50 mais 90 mais x é igual a 180. 50 mais 90, 140, não é isso? Mais x é igual a 180. Então, vou passar esse 140 para o outro lado, né, mudando o sinal dele. 180 menos 140, então x é 40. Então, bem simples aqui. Já encontrei o valor de x. E para eu encontrar o valor de y? Alguém tem alguma ideia de como eu faço para encontrar o valor de y? Sendo que eu não sei esse ângulo aqui, né? Porque se eu soubesse esse ângulo, eu poderia fazer a soma dos ângulos internos aqui, ó. Eu sei que x aqui é 40, certo? Mas eu não tenho nenhuma relação, né, que me permita descobrir isso aqui, ó, para eu poder aplicar a soma dos ângulos internos. Então, eu já adianto para vocês que aqui não vai sair o y por soma de ângulos internos, porque não tem nenhuma relação que vai me garantir o valor desse ângulo aqui, né? Alguém tem alguma ideia de como que a gente pode descobrir o valor de y nesse caso? Ou não? Tá enrolado aí o valor desse y? Multiplicar os números que você conseguiu para ver se vai o valor? Como assim? Não entendi. Multiplicar o quê? Os valores que você até agora conseguiu, tipo o de x e o de p. Tá falando dos ângulos? Aham. Mas de que forma que eu vou conseguir obter
o ângulo Y fazendo isso aí que tu tá me falando. Eu preciso descobrir o valor do ângulo Y, certo? Aqui, pessoal, eu vejo dois caminhos para encontrar esse valor de Y, certo? Eu vejo um primeiro mais demorado, porém dá certo. Eu vou falar aqui ele, mas a gente não vai fazer ele, que é o seguinte, ó. A gente pode descobrir o valor desse ângulo todo aqui, ó, incluindo x e essa parte de baixo, não é isso? Ó, se eu pegar aqui, ó, 65 mais 50 mais esse ângulo aqui igualar a 180, a gente descobre, né? E aí, descobrindo ele, depois eu tiro o valor de 40 e eu encontro só essa partezinha aqui, ó, para eu poder aplicar a soma dos ângulos internos aqui. E aí eu consigo, né? Dessa maneira eu consigo descobrir o valor de y. Só que é um caminho longo, né? Tá vendo o que eu tenho que fazer? Eu vou aplicar a soma dos ângulos internos, depois eu vou subtrair esse ângulo 40 para pegar só esse de baixo e vou aplicar novamente a soma dos ângulos internos. Então eu estou fazendo 3 processos aí para descobrir o valor de y. Mas se você analisar bem aqui nessa parte, ó, só nessa partezinha aqui, ó, onde eu tenho 90 desse lado e o valor de y que a gente quer descobrir, certo? Lembra aqui pra gente, ó, que vamos supor que eu tenho uma reta, né? Em uma reta, pessoal, se você fizer uma abertura, essa abertura aqui, vocês concordam comigo que isso aqui, ó, é metade de um círculo, né? Isso aqui não é metade de um círculo. Vocês sabem quantos graus tem uma volta completa na circunferência? Alguém sabe? 360. 360, né? Você lembra que tem gente que fala assim, ah, nesse ano eu vou dar uma volta na minha vida de 360. Não vai para lugar nenhum, né? Ele vai sair daqui, vai dar uma volta de 360 e vai voltar para o mesmo lugar. Então, pessoal, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Se um círculo todo é 360, a metade, quanto que vale a metade de um círculo, então, em graus? Né? Tira essa parte aqui e fica só com essa. Qual é a metade? Em graus, vale quanto? 180. 180, não é verdade? Então, o que é que está acontecendo aqui, ó? Aqui, eu tenho metade de um círculo, não é verdade? Isso aqui, ó. Então, eu posso dizer que isso aqui tudo é 180. Só que lá eu já sei o seguinte, ó, que eu tenho 90 mais y. Então, se a metade de um círculo é 180, então 90 mais y tem que dar 180, não é verdade? Então, ó, passa esse 90 para o outro lado. E aí, 180 menos 90, quanto que é? 90, não é? Então, ó, y também vai ser 90, certo? Então, eu queria mostrar também esse negócio aí da meia circunferência, né? Mas até que não tinha necessidade, porque, ó, se toda vez que acontecer isso, se você tiver um ângulo reto aqui, o outro ângulo também, ele vai ser um ângulo reto, né? É lógico que ele não ia colocar o desenho aqui sendo como o quadradinho e o ponto, porque toda vez que aparecer o quadradinho e o ponto, você já sabe que é 90. Então, se ele deixa o quadradinho e o ponto aqui e o valor de y, ele já está entregando, né, o valor de y. Então, não teria sentido ele perguntar se ele deixasse isso aqui, né, que seria óbvio demais, certo? Deu para entender a resolução dessa questão 12? Alguma dúvida, pessoal? Não, entendi tudo. Não, entendi tudo. Beleza, então tá tudo certo, né? Vamos ver aqui a questão 13, ó. Considere esse triângulo, né? Eu vou colocar aqui x, y, z. Não tem, né? Eu tive que mudar a imagem aqui porque no livro porque no meu livro lá tava todo riscado aqui o triângulo, né? Então não consegui fazer a colagem correta. Então a letra A da questão 13 diz o seguinte: o ortocentro desse triângulo será interno a ele ou externo, ou estará sobre um vértice? Justifique sua resposta. E agora, pessoal? Primeiro eu tenho que saber o que é isso aqui, né? O que é o ortocentro? Ainda dá para lembrar o que é o ortocentro? Eu tenho que voltar aqui o slide. Volta. Volta. Bora voltar então. Ortocentro, certo?
Só, ortocentro é o encontro das alturas, tá entendendo? Uhum. Então aqui, ó, nesse triângulo, ó, vamos pegar aqui, voltar mais um pouquinho, ó. Esse triângulo aqui, por exemplo, certo? Ele só traçou uma altura. Deixa eu apagar isso aqui pra... E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar as outras alturas desse triângulo. Beleza? Então, ó, eu vou sair aqui numa linha reta. Então, vamos supor que eu fiz uma linha perfeitamente reta, certo? E aqui formou um ângulo de 90. Tracei outra altura, vou chamar essa parte aqui de D. Então, aqui eu já tenho duas alturas. Eu tenho AH, tenho BD. Deixa eu ver aqui, tem gente querendo entrar ou não. Não. Vou traçar outra altura aqui também, certo? Ó. Aqui é meio complicado fazer uma reta com essa caneta aqui. Mas finge aí que tá reto. Então, aqui eu tive um ponto de encontro, certo? Quando eu tracei as alturas desse triângulo, eu tive aqui um ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ele é chamado de ortocentro. Então, quando você traça todas as alturas de um triângulo, você tem o que ele chama de ortocentro, né? Que era que a gente estava precisando saber aqui, ó, para responder a questão 13. Então, ó, ele pergunta o seguinte, ó, o ortocentro desse triângulo será interno? Interno é o quê? Será dentro ou será externo? Fora, né? Ou estará sobre um vértice? Voltando mais um pouquinho aqui, ó. Nessa parte aqui, ele está falando só sobre o ortocentro. Ó. Aqui eu tenho um ortocentro interno, tracei as três alturas e tenho um ortocentro interno. Aqui eu tenho um ortocentro que é no vértice do triângulo. Ó. Ele traçou as alturas GE, FE e XE. E aqui o ortocentro foi aqui, ó, no vértice. E nesse triângulo, ele traçou as alturas, ó, HL, MI e JN. Depois ele fez um prolongamento, porque elas não iam se encontrar. E elas se encontraram aqui, ó, do lado de fora do triângulo. O ortocentro ficou do lado de fora. Então, ele quer saber nessa letra A se esse encontro das alturas nesse triângulo aqui, ele vai ser qual dos casos? Vai estar dentro, vai estar no vértice ou vai estar fora? O que é que vocês acham aí, pessoal? Eu acho que é fora. Acha que é fora? Alguém acha alguma coisa diferente? Dentro. Dentro? E aí, alguém vai falar que está no vértice? Ou não? Ou vocês acham que é fora, que é dentro? Tá fora, tá dentro? Vamos ver, pessoal. Ó, fora também, você acha que é fora? Aqui, o ideal seria a gente traçar as alturas do triângulo, né? A gente traça as três alturas e vê onde o ponto vai se encontrar. E aí você vai saber se ele é dentro ou se ele é fora. Só que a maneira mais ideal da gente fazer isso seria com um esquadro, certo? Uma régua, né, ou um compasso, para que você possa traçar as alturas de forma mais perfeitamente possível. Aqui eu não tenho a régua, né, eu não tenho o compasso, eu não tenho o esquadro, mas eu posso fazer uma análise que ele diz o seguinte, ó, volta bem aqui no slide. Ó, uma coisa que pode ajudar a gente a definir quando a gente não tem a régua, né, essas coisas para traçar as alturas, é o seguinte, ó. Sempre, pessoal, se o triângulo for acutângulo, ele tiver ângulos menores que 90, o ponto de encontro é dentro, beleza? Se o triângulo for um triângulo retângulo, tem um ângulo reto, o ponto de encontro é no vértice. E se o triângulo for obtusângulo, tiver um ângulo, uma abertura maior que 90, nesse caso essa abertura aqui, ó, é maior que 90, o ponto de encontro é fora. Então a gente vai analisar
fazer a nossa resposta com base nessas informações, como a gente não tem os instrumentos necessários aqui para traçar as retas. Então, vocês acham que esse triângulo ele tem algum ângulo reto? Algum ângulo de 90 graus? E aí, pessoal? Não. Não, né? E realmente ele não tem, né? Porque ele não está formando aquele quadradinhozinho, né? Ó. Que normalmente os ângulos de 90, eles são sempre o encontro de duas retas, né? O encontro de duas retas, eles vão formar um ângulo de 90. Então, ó, aqui eu já posso descartar que não vai ser no vértice, porque eu não tenho um ângulo de 90. Vocês acham que esse triângulo, ele tem um ângulo maior que 90? Sim. Sim. Sim, pessoal. Vou colocar aqui, vou ver aqui, vocês conseguem ver minha tela todinha, não é? Sim. Fazer o Sim. seguinte. Eu vou abrir aqui, vou pesquisar alguma coisa aqui sobre ângulos. Pode ajudar vocês a visualizar melhor. Eu acho que aqui tá... Deixa eu ver. Aqui. Tá em espanhol, não é? Parece... É, tá em espanhol, mas dá pra gente entender. Vou abrir aqui a imagem. Já lei espanhol agora. Ai, olha, abri um slide aqui. Deixa eu voltar aqui, não é interessante pra mim. Aqui, dá pra ver bem essa aqui? Não dá pra eu aumentar, né? Mas dá pra ver bem essa imagem? Ou não? Dá. Dá. Aqui, ó, ele fez alguns Dá. desenhos, né? Ó. Os ângulos se classificam segundo sua abertura, né? Os ângulos se classificam segundo sua abertura. Aí aqui eu tenho agudo. Agudo, pessoal, é menor que 90. Olha como é a abertura de um ângulo agudo. Tá vendo? Então, esse ângulo ele é menor que 90, maior que 0 e menor que 90. Pode ser 80, pode ser 40, pode ser 50, não pode ser 90. Tá bom? E esse aqui é o ângulo reto. Ele é exatamente 90 graus, né? Aquele que faz o quadradinho com o ponto. E esse aqui é o ângulo obtuso, né? Olha a abertura do ângulo obtuso. Esse aqui são os ângulos que são maiores que 90, certo? Eles vão de 90 até 180. Beleza? Vou voltar para o slide aqui agora. Vocês acham aqui que esses três ângulos eles estão se classificando em quais? Agudo, reto ou obtuso? Obtuso. Olha bem, pessoal, olha bem. Olha a abertura do obtuso, ó. Olha a abertura desses ângulos aqui, ó. Agudo. Ele tá agudo. Agudo, isso aí. Agora tu conseguiu ver, né, macho? Agudo. Então deu para entender aqui que é o agudo, né? Ó, pelas aberturas aqui das classificações dos ângulos, né? Ele é um ângulo agudo. Então, se ele é um ângulo agudo, então quer dizer que quando você for traçar as alturas, ela vai estar dentro, né? Isso dentro, ó. Vamos fazer aqui uma... Bugou minha apresentação aqui, deixa eu abrir de novo. Não vou conseguir mais trocar a tinta do pincel não, então vai ser de azul mesmo. Vou começar a traçar as alturas aqui desse triângulo. Então aqui eu tenho uma altura, certo? Vou traçar essa outra altura aqui. E vou traçar essa outra altura aqui. Tá? Não tá fácil não puxar essa reta aqui não. Então o ponto de encontro aqui, ó, o ortocentro, ele vai ser dentro do triângulo, né? Então a gente pode justificar aqui que ele será, ó, interno. Com qual justificativa? Olha, ele vai ser interno porque esse é um triângulo que possui somente ângulos agudos, né? Esse é um triângulo acutângulo,
Então essa é uma justificativa, né? Ou então, se você tiver o instrumento para fazer as linhas corretamente, você pode dizer, a sua justificativa é que traçando as retas, né, eles vão se encontrar num ponto interno do triângulo. Beleza? Sim. E aqui na letra B, ó, reproduz o triângulo no caderno, trace as 3 alturas deles, determine o ortocentro e verifique sua resposta no item A. Foi o que a gente fez, né? Traçou as 3 alturas e viu que o ortocentro estava dentro do triângulo. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje é isso aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida ou querem fazer alguma pergunta adicional, né? Ou sobre a aula, ou sobre qualquer outra coisa, sobre o andamento das atividades, sobre aulas online, ou alguma coisa que você quer perguntar ou falar. Vai ter um dia específico para as aulas do Senhor ou vai ser todo dia quinta-feira? Vai ser quinta-feira, certo? Sempre vai ser quinta-feira. Todas as quintas? Todas as quintas. Mas assim, eu vou adiantar para vocês que nem toda quinta a gente vai ter aula como essa aula de hoje, né? Que está sendo a primeira, que é no Meet. Ah, tá. A gente vai ter, creio que a maioria vai ser mais gravado, tá bom? Como estava sendo antes, gravado e colocado no YouTube. Mas a gente vai tentar sempre ficar fazendo pelo menos 1, 2 vezes no mês aula pelo Meet, para que vocês consigam, pra eu saber, né, como é que tá também a aprendizagem de vocês durante a aula, né? Porque tem coisas que só dá para saber a gente trocando as ideias aqui. Professor, Oi. a aula que vai começar vai ser sempre nesse horário ou vai ser em outro? Quando a gente for fazer pelo Meet, a gente vai deixar esse horário mesmo, às 10. Eu acho que fica bom para vocês aí, porque eu lembro quando eu estudava de manhã, eu tinha um trabalhão para acordar cedo, né? E eu acho que 10 horas é bom para todo mundo. Nessa hora já tá todo mundo acordado. Pois é, já tomou Tá não, café, filho. tá não? Tá, não. Professor, não coloca mais cedo não, porque misericórdia, eu não vem acordar cedo. A Ellen tá dormindo ainda, coitada. Meu... Não gostei não, viu? Nossa, rapaz, tá dormindo bem, hein? Tá dormindo bem. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Vai ficar isso aqui pra vocês, ó. Pera aí, vou Não, voltar. professor, sem mais perguntas. Sem mais... Espera, só um minuto. O ovo é grande. Tá bem pouquinho, rapaz. Cuida da tua vida, João. Ô, professor, tá grande demais. Ah, não, 14, 15, 17, 18, 19, 6 questões só. Mas essa Brincadeira, questão maior. é tamanho do mundo. Não, essas duas últimas aqui são bem simples, ó. Pouca, mas é grande. A resposta é do menino. Professor, pra fazer só a resposta? Sai pra fazer do jeitinho que você estava fazendo lá e mandando as fotos depois, viu? Ok. Eu faço a resposta. Não esquece de colocar os cálculos não, viu? Tem gente que não tá colocando os cálculos, eu tô só colocando lá que tá fazendo mal A feito. Ellen pegando o final do livro. Ah, pô, eu faço os cálculos tudo, ainda bem. Aí você sabe que lá no registro, quando não tem os cálculos, eu coloco lá como insuficiente, né? E aí vai cair a nota de vocês. Beleza? Do jeitinho que a gente conhece aí. Então, pessoal, desejar um bom dia pra vocês. Tá bom? E eu vou encerrar aí a aula de hoje. Obrigado pela participação. Obrigado pela companhia. Até a próxima, pessoal. Até, Tchau. 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 Não.